TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo no plenário da Câmara Municipal e a primeira parte da reunião ordinária de hoje será dedicada a uma palestra sobre a violência contra a pessoa idosa. Quem preside o encontro é o vereador Rubens Gás. Aqui. Pode ser aí mesmo. Pastor, faça parte da mesa aqui. Faça parte da mesa. Estou acabando de chegar. Vou dar um pulinho aqui. Está ótimo. Vai da farmácia, vereador. Muito prazer, amém. Amém. Tá ótimo. Tá. Opa. Boa tarde a todos. Quero primeiramente render os meus agradecimentos à TV Câmara pela transmissão ao vivo sobre essa reunião que estamos tendo nessa tarde, que a temática será o combate à violência e políticas públicas contra as pessoas idosas. Essa comissão tem sido muito redundante com relação a isso. Nós contamos hoje com a presença da senhora Lúcia Secote e do Dr. Barrige Amin Aur, e dos vereadores que fazem parte dessa comissão, Ailton da Farmácia, Nelson Osseri, e temos a presença aqui do meu amigo, amicíssimo, o vereador Jorge da Farmácia. Então, agradeço a sua presença e, se você nos der a honra, está ótimo. Tá? Ótimo. Pode ser, fique à vontade. João Lage, assessor parlamentar da deputada Célia Leão, nos honra com a presença. José Cláudio Mendes, conselheiro do Conselho Municipal dos Idosos, uma pessoa atuante, pela qual eu tenho muito apreço, e os nossos vereadores dessa comissão. Essa semana, houve até um caso que saiu no noticiário, muito triste. É evidente que não se trata de um caso isolado, de um pai que esfaqueou e matou seu próprio filho, e naquela ânsia, naquela angústia, ele levou para fora para que os outros pudessem socorrer. Foi um instante de insensatez, devido ao fato, segundo o jornal, e eu quero acreditar na veracidade dos fatos, de tanto o pai apanhar de um filho de 29 anos, usuário de drogas, que ia, todas as vezes, subtrair os recursos do pai. É evidente que, nesse contexto, a gente se sensibiliza muito e essa comissão busca e buscará sempre alternativas que possam minimizar esses casos. E gostaria de ouvir o vereador Ailton da Farmácia e depois, em sequência, o Nelson, que pudesse fazer suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Jorge, os presentes que estão aqui da mesa. E dizer desse vereador Rubens Gás, parabenizá-lo pela atuação que está tendo, junto com a minha pessoa, na Comissão do Idoso. Estamos atrás para defender o idoso
E agradecer a Lúcia e o Amin aqui, que vai dar uma explanada Obrigado. sobre o assunto de violência contra o idoso. E trabalhar em cima disso, né, para que o idoso tenha mais uma qualidade de vida. Como eu disse, o nosso futuro aqui do país, do mundo, que 20, 30 anos, nós teremos uma faixa de 30% de idosos. Tenho que sempre falar disso, porque o Brasil é um país que está envelhecendo, como o mundo todo. Estamos tendo uma qualidade de vida melhor, as pessoas estão vivendo mais, e essa é a melhor idade, não é a terceira melhor idade, a melhor idade do idoso. Então, é isso aí, senhor vereador Rubens. Tá, senhor? Obrigado. Boa tarde a todos, então, em nome do nosso presidente Rubens Gás, da Comissão do Idoso, Aposentados e Pensionistas. Agradeço e cumprimento a todos presentes, vereadores, colegas, Ailton da Farmácia, Jorge da Farmácia. Mas o mais importante é o tema que será ministrado hoje, que é a reflexão sobre as políticas públicas de combate à violência contra a pessoa idosa, ministrada pela senhora Lúcia Secotti, e também com a presença do senhor Benjamin Aur. Eu quero informar a todos que acabei, antes de me dirigir a essa reunião, protocolando uma moção de apelo ao senhor presidente da Assembleia Legislativa, e nós temos hoje aqui a presença do senhor João Lage, assessor da deputada estadual Célia Leão, também uma defensora dessa causa. E, nesse sentido, apresentei essa moção para que o presidente, no caso, o deputado Cauê Macris, viabilize a criação da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. Foi através do nosso colega que tivemos um momento ali de reflexão, de conversa, e ele chegou à conclusão que inúmeras assembleias, em especial a Assembleia do Estado de São Paulo, não tem uma comissão como essa que nós temos aqui na Câmara Municipal, que defende os direitos do idoso, aposentados e pensionistas. Então, para que possam viabilizar a criação dessa comissão no Estado. Por outro lado, eu me atentei também, diante o tema, que é a violência contra o idoso, e estou com uma informação do Disque 100, que recebeu 62.563 denúncias em 2015. Eu não sei se tem uma estatística nova, mas é um número assim que me assusta. E a maior parte dessa violência, ela ocorre contra o idoso dentro de casa. E outra coisa que me chamou bastante atenção, e com certeza nós vamos poder ter mais conhecimento, tomar mais conhecimento na reunião de hoje, são os tipos de violência contra o idoso. Eu vou só mencionar, sem dar o conceito, mas os itens, né, os tipos de violência. A violência física é uma, a violência psicológica, violência sexual, o abandono, a negligência, a violência financeira ou econômica, a autonegligência, a violência medicamentosa, a violência emocional e social. Então, realmente, assim, eu estou aprendendo muito com essa comissão, presidente Rubens Gás, e tenho absoluta certeza que os participantes hoje que irão ministrar a palestra, a senhora Lúcia Secotti, o senhor Benjamin, agrega muito e vai trazer muito conhecimento para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Por gentileza. Nesse instante, quem vai ministrar a palavra será o Dr. Benjamin Aur, vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. O senhor Amin, de origem libanesa, é graduado em Direito, Filosofia, Serviço Social e Sociologia do Trabalho
Trabalhou grande parte da sua carreira e desenvolveu grande projeto nas instituições Senai e Senac, sempre voltados para áreas sociais. Agradeço também a presença do pastor Elias, que Deus o abençoe. Tá? Obrigado. Excelentíssimos senhores vereadores, demais presentes nesta sessão, eu me sinto muito honrado por ter sido convidado para esta oportunidade como vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Só para dar uma leve indicação, esse Conselho Nacional é vinculado ao Ministério de Direitos Humanos e tem por função a proteção dos direitos, como o próprio nome diz, sobretudo o de zelar pela implementação da Política Nacional do Idoso, que é uma política determinada por lei, bem como zelar pelo cumprimento do Estatuto do Idoso. Eu costumo sempre dizer que nós temos um aparato legal bastante avançado, até porque, agora, diante de um panorama que tivemos há pouco tempo, de participar de uma reunião interamericana sobre a proteção dos direitos do idoso, o nosso país está muito bem dotado de legislação protetiva dos direitos do idoso. O que nós temos que avançar não é tanto em termos legislativos, é muito mais no cumprimento do que está determinado pela legislação e, com certeza, a adaptação às peculiaridades de cada município, de cada localidade. O Conselho é formado por 28 pessoas, metade, 14 representantes de ministérios, portanto, representantes governamentais, e outros 14 representantes da sociedade civil. Os do governo são designados pelos respectivos ministérios, conforme a distribuição da regulamentação do próprio Conselho. Os demais 14 da sociedade civil são eleitos, não são nomeados, designados pelo governo. São membros realmente da sociedade que levam a sua voz, os seus anseios, os seus pleitos a esse conselho. No meu caso, represento a Ordem dos Advogados do Brasil e a Lúcia Secotti representa a Pastoral do Idoso. Ambas instituições, assim como as outras 12, foram eleitas, portanto, com uma representatividade que, reconhecidamente, é o ideal, tanto é que estamos numa casa legislativa com os edis eleitos pela população. O grande papel do Conselho é, sobretudo, o de traçar normas e diretrizes gerais, sempre visando a implementação desses dois estatutos, o Estatuto do Idoso e o da Política Nacional do Idoso. Nós temos ainda uma incumbência, que é a de gerir o Fundo Nacional do Idoso, que distribui, segundo projetos apresentados mediante editais públicos, os recursos decorrentes da destinação do imposto de renda, que é feito tanto por pessoas físicas como pessoas jurídicas. Aliás, nós estamos, vou abrir um parênteses, estamos pleiteando com a Comissão de Direitos do Idoso da Câmara Federal, que existe uma comissão permanente na Câmara Federal, pleiteando uma modificação na legislação para que essa destinação de imposto de renda, essa doação, possa ser feita no momento da declaração, e não como atualmente está em lei, até o dia 31 de dezembro.
o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, ao contrário, e muito bem, nele está determinado que a doação pode ser feita até o momento da declaração. O que é muito mais óbvio, porque é só no momento da declaração que as empresas ou as pessoas físicas sabem quanto vão pagar de imposto e quanto vão poder destinar como doação para o Fundo da Criança e do Adolescente. E esperamos que, no caso do idoso, até o dia 31 de dezembro, poucas pessoas, tanto jurídicas como físicas, têm ideia do que irão pagar e do que poderão destinar para esse fundo. Bom, feito esse parênteses, volto novamente ao papel principal do Conselho, que é também o de realizar periodicamente, a cada 2, 3 anos, uma conferência nacional dos direitos das pessoas idosas, que é precedido por uma conferência estadual, que, por sua vez, é precedida por conferências municipais. Está aqui presente um representante, um integrante do Conselho Municipal do Idoso, que conhece bem esse mecanismo e sabe que, a partir do início do ano que vem, pelo menos estima-se que no primeiro semestre, se realizem as conferências municipais, que preparam as estaduais e que culmina com a Conferência Nacional. Bom, de qualquer maneira, o que o Conselho Nacional tem como papel, eu vou dizer com toda a humildade, é um papel restrito e até abstrato, porque ele é de âmbito muito geral, nacional, ele aborda os problemas de um ponto de vista tão nacional que a realidade local escapa ao Conselho Nacional. O mesmo até se pode dizer do Conselho Estadual, sobretudo de um estado como São Paulo, com tantos municípios que temos no nosso estado e com a dimensão própria do estado e o tamanho da população. O grande papel é de quem está próximo do idoso, da vida dele, dos problemas dele e da discriminação que ele pode sofrer, que são os conselhos municipais. Por isso, um dos papéis nossos do Conselho Nacional é o de fortalecimento dos conselhos municipais. São eles que estão próximos da realidade, dos problemas e das soluções que podem ser dadas aos problemas das pessoas idosas. E aí vem o papel das câmaras municipais e das municipalidades, de modo geral, que é o de ter uma proximidade com o Conselho Municipal e coparticipar desse esforço na localidade da solução dos problemas. É inegável que merece todos os cumprimentos o fato de esta Câmara ter uma comissão especial, permanente, destinada a tratar dos problemas do idoso. É um exemplo para todas as demais municipalidades e esperamos que isso se multiplique e que venha a fortalecer mais ainda a defesa dos direitos das pessoas idosas. Muito obrigado. Prefere lá, né? Agora será ministrada a palavra à senhora Lúcia Secote, coordenadora da Pastoral do Idoso da Arquidiocese de Campinas, membro e colaboradora da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e conselheira titular do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a abertura dada, por essa comissão, na figura do presidente da comissão, o vereador Rubens Gás. Obrigada aos colegas que acolheram o convite, numa tarde chuvosa, depois de tantos dias de seca aqui em Campinas. E esse tema que a gente vai trazer, na verdade, a gente tinha pensado em trazê-lo no mês de junho, que é quando a gente, mundialmente, fala sobre o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Mas a gente sabe que a violência
e o Conselho Nacional tem trabalhado nessa linha, não é para trabalhar ele unicamente, isoladamente, só a violência. Por isso que a gente coloca uma reflexão da violência e as políticas públicas, né, voltadas para a pessoa idosa, né. Eu vou ser breve, a Vanessa já me falou do horário, né, do pequeno expediente, para não atrapalhar a sessão, e a gente vai passar alguns temas que a gente achou pertinente trazer dentro da atuação como a mim nos trouxe, dessa aproximação que o Conselho Nacional quer fazer, está fazendo com os estados e com os municípios. Aí eu brinquei e falei, então vou começar por casa, né? Fazer a lição de casa. Vou começar por Campinas, como eu resido aqui. E muito obrigada por vocês acolherem nessa proposta, né? Então, essa violência, né, as pessoas idosas, né, pessoa idosa, violência e políticas públicas. Né, como, rapidamente falando, do dia 15, a gente, né, parece que está meio sem contexto, nós estamos no mês de agosto, falar sobre o dia 15, mas é importante a gente saber, né, que a ONU e a Rede Internacional de Prevenção à Violência da Pessoa Idosa declararam esse dia justamente para que a gente possa tomar consciência da violência que existe contra a pessoa idosa. O vereador Nelson trouxe muito bem alguns tipos, né, da violência que a gente tem vivenciado, e eu colocaria uma outra que a gente tem visto nos apontamentos, que é a violência institucional. Essa violência, eu não vou entrar muito no termo de qual violência, tipo de violência, tal, mas assim, mais fazer uma pincelada para a gente poder fazer uma transversalidade com as políticas públicas. Como a gente vai chegar, né, dentro de uma efetivação de políticas públicas para que a população idosa realmente possa ter a sua dignidade assegurada. Então, em 2006, foi a primeira vez, né, que se trabalhou com esse Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, justamente para que a gente entenda como uma grave violação dos direitos humanos. E o principal objetivo é criar essa consciência mundial, como já foi dito. Aí é importante, a gente sempre fala muito de direitos humanos, meu direito, a gente escuta tanto falar, mas é só lembrando que o direito humano, ele é universal e ele é imprescindível. Universal porque pertence a todo ser humano em qualquer sociedade, sem distinção de sexo, de raça, de idade, de classe social, de etnia ou religião, que é o perfil de atuação da Pastoral da Pessoa Idosa. Apesar de nós estarmos vinculados à CNBB, né, nós somos vinculados, somos da Igreja Católica, o nosso trabalho é ecumênico. E, então, isso é importante que seja dito, porque a gente não visita a pessoa idosa católica. Nós visitamos, a nossa missão de Pastoral da Pessoa Idosa é visitar as pessoas idosas. Então, isso justamente respeitando o direito universal, né, que é o do direito humano. E ela é imprescindível, não se perde com o transcurso do tempo. Então, por isso que a gente traz nesse contexto, porque a gente fala tanto de direito humano, direitos humanos, e a gente acaba, muitas vezes, esquecendo o que é, né, e qual é o seu perfil. Nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, então, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Na verdade, isso já está assegurado no Estatuto do Idoso, né, nos direitos fundamentais. Né, um dos direitos fundamentais é justamente assegurando o respeito à vida, à liberdade e à sua proteção. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Né? Quando a gente traz esses termos aqui, falando de pessoa idosa, a gente fica, nossa, é tudo isso? Mas é para a gente refletir
que como se dá a violência. E, como o vereador Nelson trouxe uma estatística, esse balanço que o senhor trouxe, vereador, foi feito agora recentemente, é um balanço da Secretaria dos Direitos Humanos, e eu também trouxe algum material com base nisso, justamente para a gente refletir que, quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, o que vem à mente da gente? A violência física, mas não é. A maior violência que nós temos contra a pessoa idosa hoje é a negligência. E, dentro do Estatuto, que a gente não poderia deixar de citar, né, no artigo 19, parágrafo 1, violência contra o idoso é qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado, que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. E por que a gente traz aí a questão, né, dos direitos humanos, a discriminação, como a mim também falou? Porque o que leva o idoso a esse quadro, né, da violência é justamente começa pela discriminação, pela negligência. Ele vai se isolando, né, vai ficando mais vulnerável, já fica vulnerável biológico, que é natural, que a gente vai envelhecendo, então vem vindo essa vulnerabilidade, intensifica a vulnerabilidade psicológica, que acaba desaguando, vamos dizer assim, na vulnerabilidade social. Então, esse é um material que nós fizemos, né, referente ao dia 15, só trouxe para que vocês pudessem tomar conhecimento que violência não, de qualquer maneira, violência não. Então, o respeito às pessoas idosas é alinhado com o Estatuto, que é o direito fundamental à pessoa idosa, né? Trouxe só para citar rapidamente, né, o que nós, como o Amin falou, que ele esteve nesse encontro no mês de junho, fim de junho, no Paraguai, são os planos internacionais para o envelhecimento. Então, nós temos, né, a Assembleia Mundial de Viena, em 1992, já no século passado. Temos aí a Assembleia Mundial de Madrid, em 2002, que agora nós tivemos um outro encontro que chama-se Madrid mais 15, né, 15 anos desse documento. Então, foi feita uma reunião na América Latina, né, com os representantes da América Latina e Caribe, né, para rediscutir, rever, como redirecionar, né, esse material tão importante para a efetivação dessa política pública. E a Convenção Interamericana, que é mais recente, de 2015, sobre a proteção dos direitos humanos das pessoas idosas. É importante a gente frisar que o Brasil, como a mim bem colocou, nós estamos à frente, temos uma legislação maravilhosa. O que está acontecendo é o descompasso do que já existe para a efetivação na garantia desses direitos. Então, só para lembrar um pouco o que a Convenção Interamericana traz, a discriminação por idade, né, que é qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada na idade, que tenha como objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e liberdades fundamentais, na esfera política, econômica, social e cultural ou em qualquer outra esfera da vida pública ou privada. Esse é um outro aspecto que é importante a gente ressaltar, estando, né, numa casa legislativa, sempre se fala da política, sempre se fala dos direitos dos idosos, sempre voltado para a saúde e para a assistência. Essas duas linhas, esses dois pilares são fundamentais, são importantes, são direitos fundamentais, mas a gente não pode esquecer que, dentro dessa linha, nós temos habitação, nós temos transporte, nós temos educação, cultura, lazer, que são direitos fundamentais. Então, por isso que a gente colocou uma breve reflexão, para a gente lembrar que, se essas políticas públicas, nessas áreas, não forem também trabalhadas, efetivadas, a gente vai ficar trabalhando com dois pilares importantes, mas fica penso. Então, essa é a importância da gente pensar. E quando você começa a discriminar por idade, como traz a Convenção, a gente começa a criar essa instabilidade que gera a violência, que é aí o mote dessa nossa discussão hoje.
E aqui eu trago o que foi citado, que foi a última conferência nacional, onde fala do protagonismo e empoderamento da pessoa idosa, um Brasil para todas as idades. Por que isso é importante? Quando a gente fala de violência, a gente tem que estar trazendo as pessoas envolvidas. A violência não pode, como eu disse no início, ser tratada isoladamente. Se toda vez que a gente pensar a violência isoladamente, nós vamos estar só fazendo um curativo. Nós vamos estar trabalhando não a causa, mas só o efeito. E aqui a proposta hoje dessa reflexão, né, para que essa casa a gente comece a pensar junto como fazer para resolver a causa, não só as consequências da não existência ou de políticas públicas, né, desse descompasso da legislação e a efetivação das políticas públicas. Aqui eu trago um pouco da pesquisa, né, do balanço feito em abril, né, pela Secretaria dos Direitos Humanos, onde mostra que, em 2015, a negligência, né, e em 2016, também foi a violência, né, o segmento mais que apontou, que foi apontado como o maior número de denúncias. Aqui, só fazendo uma ressalva, que esses dados que a gente está trazendo aqui não é o quadro da violência, mas sim das denúncias no Disque 100. Então, como já o vereador Nelson trouxe, o Estado de São Paulo é que está no topo com o maior número de denúncias, né, feitas no Disque 100, e dessas denúncias, né, a negligência, seguida da violência psicológica, são os dois tipos de violência que tem mais registro. Por que isso é importante? Porque, para a gente também desmistificar que a violência que existe é a violência física. A gente sabe que ela acontece, mas a maior mesmo, e a gente vê em 2 anos consecutivos, é a negligência e a violência psicológica, que é resultado justamente da negligência da família, do Estado, né, de que deveria trazer assegurar essa dignidade ao idoso. Um outro dado importante é a casa da vítima, né, que é o local de maior número de violência, segundo esses registros. Lembrando, isso aí são dados do Disque 100. Então, não é, vamos dizer assim, não é uma amostra da violência, mas sim uma amostra das denúncias registradas no Disque 100. E aqui a gente coloca, né, até uma violência e a sua, entre aspas, né, entre parênteses, visibilidade. Então, a violência ocorre quando não se respeita o direito e o cuidado falta e atropela uma população com características especiais. Aqui, é claro, a gente vai, alguns dados, algumas informações, também eles vão ser permeados pela atuação da pastoral da pessoa idosa. A pastoral da pessoa idosa, a gente faz o nosso trabalho de missão de visitar, como a gente fala, os idosos que já estão vulneráveis, mais fragilizados, os idosos dependentes. Então, que também é onde se concentra o maior número da violência. Então, aquele idoso que não sai, aquele idoso que está mais restrito, aquele idoso muitas vezes acamado. Então, são esses idosos que sofrem o maior número de violências. O Estado, as maiores vítimas da violência são as pessoas idosas dependentes, como eu falei. O Estado e a sociedade não pode deixar somente com a família a responsabilidade dos cuidados. Por que a gente fala só com a família? Porque é papel da família, a Constituição já aponta, já mostra que o primeiro cuidador é a família. Mas o que a gente está colocando aqui como conselho, né, como a minha atuação na pastoral, é que a gente vê muitas vezes, até porque o perfil do envelhecimento está se diferenciando das famílias, né? Se tinha 5 filhos, agora se tem 2, se tem 1. Então, um envelhecimento muito solitário. Muitos idosos não têm realmente nenhum referencial familiar que possa acudi-lo nessa hora. Então, lembrando que nós, que o Estado, que a sociedade, deve acompanhar essas famílias, deve dar esse apoio. A responsabilidade de cuidados é da sociedade, é da família, em primeiro lugar, mas é também do Estado e da sociedade. Então, isso é uma questão que a gente não pode deixar de lado em momento algum. E aqui a gente traz um pouco,
né, o que a gente vivencia, né, é a negligência do Estado e do poder público. Não é aqui para vir falar assim, o Estado não está fazendo nada, porque também cabe à pessoa também os cuidados para um bom envelhecimento. Então, essa também é uma característica. É a primeira vez na história que a gente está tendo um envelhecimento coletivo. Nós tínhamos um envelhecimento mais individual, agora não, agora se vê um envelhecimento coletivo, como o vereador Ailton falou no início, o envelhecimento populacional é mundial. Então, essa invisibilidade, como a gente falou anteriormente, e essa negligência, ela tem que ser vista com cuidado, porque essa consciência sobre as necessidades da pessoa idosa, esse é o movimento que nós estamos, por isso que a gente está aqui hoje. Não é para só trazer, olha, existe a violência, mas assim, que nós possamos criar uma consciência que ela existe e como nós vamos atuar, né? O pouco investimento na preparação das famílias é um outro levantamento também que a Cecília Minaio faz, que é uma grande pesquisadora nessa área da violência contra a pessoa idosa. Cuidadores, apoio, serviços em casa para idosos dependentes, que é uma coisa também que ainda está muito aquém pelo número de idosos que nós já temos. Com mais de 24 milhões de idosos, o Brasil possui apenas 3.548 abrigos, 83 mil abrigados, dos quais apenas 218 são públicos. E da maioria, que é filantrópica, apenas 22 é contribuição pública. Então, isso é um dado importante, porque a gente começa a pensar como política pública, como a gente vai caminhar, como nós podemos, né, com a pluralidade de pensamentos, a gente poder levar, assegurar a dignidade para essa pessoa que envelhece no nosso país hoje. Então, a gente vê aqui, pelo serviço, que nós temos 218 abrigos que são públicos. Os outros todos não são filantrópicos, são particulares. Um outro levantamento que ela traz é que os programas são descontinuados. Então, hoje tem um programa maravilhoso na cidade X, depois descontinua. Tem um programa maravilhoso no estado Y, depois não existe mais. Então, essa é uma consequência que traz uma instabilidade para a pessoa que envelhece, né? Vou dar o exemplo aqui da nossa cidade, que até alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, nós tínhamos um canal de denúncia do município. Hoje nós não temos mais, né? Então, e essa população, que os ônibus ficam circulando com liga e diz que denuncia o número aqui da nossa localidade, aqui de Campinas. Então, é um serviço, que foi descontinuado. Se ele é público, se ele era privado, se ele é filantrópico, o idoso sabe que foi descontinuado, ele sente na pele, sente na sua realidade, no dia a dia, esse fator. Então, esse é um dado importantíssimo quando a gente pensa de negligência do Estado, negligência institucional. O setor de saúde e assistência social não tem dado resposta suficiente para o cuidado dos dependentes, né? Então, esse é um outro dado importante. E aí eu volto a falar, direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não são só saúde e assistência. Então, nós, como, né, aqui dentro de uma casa legislativa, pensar, gente, cultura, lazer, educação, habitação, transporte. Se a gente não começar a fortalecer esses outros pilares dos direitos fundamentais, nós vamos desaguar na violência. Porque as pessoas cada vez vai ter um público pequeno que vai ser atendido, porque a demanda é grande, quando a gente poderia estar pensando uma política pública de prevenção. Quando a gente fala em educação, quando a gente fala em transporte, quando a gente fala em habitação, quando a gente fala em cultura, em lazer, nós estamos fortalecendo a política de prevenção. Fortalecendo essa política, logo a demanda da saúde, da assistência vai diminuir. E a gente vê constantemente, né, nas discussões, em todos os lugares, temos que fortalecer a saúde e a assistência. Claro que temos. Mas a gente tem que fortalecer os outros pilares para a casa não cair.
E aqui eu trago um pouco do que é a vivência mais próxima da pastoral, que é até a irmã Terezinha Tortelli, que é nossa coordenadora no Brasil, né, nacional, que ela traz, dentro da experiência e da vivência da pastoral da pessoa idosa, né, que desde 2004, né, nós estamos aí com essa missão, né, efetivamente com o nome de pastoral da pessoa idosa, e de 94 a 2004, nós estamos, obrigada, Elis, tinha o nome de Grupo da Terceira Idade, né, dentro da Pastoral da Criança. Então, é garantir o orçamento, é valorizar e apoiar a sociedade organizada, né? Por isso, a importância da sociedade civil, a participação qualificada da sociedade civil dentro dos conselhos, incentivar as denúncias, incentivar a formação de cuidadores e criar também, aí já pensando, uma política para as pessoas idosas dependentes, que é a maioria das pessoas que a Pastoral da Pessoa Idosa atende. Mas aqui não só falando como Pastoral da Pessoa Idosa, mas como um todo. Aqui eu trago um pouco do material que o Conselho Nacional tem, pensando nisso, o Manual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. Todos esses materiais estão no site da Secretaria dos Direitos Humanos, é só baixar, entrar lá, baixar, que está disponível. E eu gostaria de pensar um pouco, para finalizar, já os rios, que é uma frase do Papa Francisco, que ele fala o seguinte: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham a sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. E aqui, só para finalizar, desculpa, só para finalizar, é um material que eu gosto muito, que até quando eu estava no Conselho Municipal do Idoso, eu levei essa sugestão, que é uma frase da Cecília Minaio, que ela fala: o maior antídoto da violência é a ampliação da inclusão na cidadania. Muito obrigada. Essa reflexão foi muito profunda. Eu agradeço a presença do vereador Felipe Marchese, Gilberto Vermelho e do doutor Marcos Bernadelli. Muito obrigado. Para finalizar, eu só gostaria de dizer o seguinte: é evidente que os discursos que nosso país é um país que envelhece, é público, é notório, é visível. É responsabilidade do parlamento, do poder público, de políticas públicas voltadas de uma maneira mais contundente, mais incisiva nesse tema. As medidas corretivas, emergenciais, só vêm à tona por uma falta de planejamento. Não obstante a isso, é necessário também entender que sobre o Estado recai uma carga enorme. Porque eu só gostaria de deixar aqui, no sábado passado, eu estive aqui no Congresso do PSB, e, para finalizar, uma palavra dita pelo prefeito, que serve muito para mostrar como é difícil esse tema. Segundo o prefeito, no Mário Gatti, muitos são abandonados, muitos são levados a lá, e os filhos e os parentes dão outro endereço para que aquela pessoa que lá se encontra não possa voltar para sua casa. Muito obrigado pela presença de todos e está encerrada a sessão. Então, encerramos agora a primeira parte da reunião ordinária, que apresentou a palestra sobre a violência contra os idosos. Dentro de instantes, você fica com um pequeno expediente da 46ª reunião ordinária. TV Câmara, Campinas.